4º Fórum Brasil-Coreia em Ciência, Tecnologia e Inovação acontece entre esta quarta e quinta-feira no campus da Unicinos, em São Leopoldo. O tema desta edição engloba os semicondutores como caminho para o desenvolvimento econômico e social. E é para entender mais sobre esse assunto e falar também desta edição que recebemos aqui no estúdio os organizadores do evento, Eduardo Luiz Rode, coordenador do mestrado profissional em Engenharia Elétrica da Unicinos, e Rodrigo Rigg, professor do programa de pós-graduação em computação aplicada aqui da universidade. Olá, sejam bem-vindos, tudo bem? Olá, sejam bem-vindos. Bom, e a gente começa essa conversa justamente, Joyce, tentando entender um pouco sobre a indústria de semicondutores, não é, professor? Como é que a gente pode avaliar aqui no nosso país? A indústria de semicondutores ainda é incipiente, não é? Agora ela está assim com aquecimento, né? Com essa parceria dessa empresa coreana e brasileira, então ela está agora, né, iniciando muito bem, não é? Com bastante empregos novos, então ela está agora numa crescente muito boa. A gente pode dizer que está mais concentrada aqui na nossa região, no nosso estado mesmo? Ela está na nossa região, mas também no centro do país, não é? Tem empresas de encapsulamento no centro também do país, né? São Paulo, né? E também em Minas Gerais, na área de fabricação de semicondutores também. É importante a gente diferenciar, né, que tem essa parte da fabricação, tem a parte do encapsulamento, né, que é a última parte, e ainda no meio tem uma outra parte aí, né? Exatamente, a cadeia é o projeto, né, o design, a fabricação, né, o processamento do silício, e o encapsulamento, que é a etapa final, que é essa fábrica aqui que a gente tem aqui em São Leopoldo e também em São Paulo, no centro do país, né? E professor Rodrigo, então, em relação a essa parceria, né, entre o Brasil e a Coreia, de que forma ela tem trazido, então, benefícios, né, para o desenvolvimento aqui da região, em termos de tecnologia, de inovação mesmo, né? Bom, essa parceria eu poderia colocar para vocês que os benefícios estão tanto para a parte do RH, então alunos e professores que vão para a Coreia, no caso eu mesmo fiz o meu pós-doc na Coreia, em 2013, de janeiro a agosto, então também tem alunos que daí estando na Coreia, então fazem o seu estágio. Eu mesmo trabalhei num projeto da Samsung, então, tem diversas empresas, a Kia, a Hyundai, a própria LG, a Samsung, então são empresas coreanas, onde que o pessoal, os alunos aqui da Unicinos, por exemplo, eles vão para essas empresas estando lá na Coreia e vêm trazer toda essa expertise para as suas empresas aqui, enfim, para fundar as suas startups, as suas spin-offs novas aqui na casa. Então, esse é mais o cunho de RH, de pessoas. E o cunho, se eu for falar, por exemplo, de empresas, eu acho que a parte mais marcante, né, e que com uma grata satisfação que a gente tem é que, assim, na Avenida Unicinos, a gente tem a empresa que é a HT Micron, que é uma joint venture aí, brasileira e coreana, que trabalha com essa parte de encapsulamento, que é, digamos assim, uma ideia que surgiu de unir o conhecimento de ambos os países. A gente sabe que a Coreia do Sul também é referência em termos de estudos, de tecnologia, professor Eduardo, então a gente tem muito que aprender com eles, claro, eles também podem aprender conosco, mas o que a gente pode ressaltar nesse aspecto também? A Coreia do Sul não tem essa história já na tecnologia muito grande, né? E principalmente por essas empresas, que nem o professor Rodrigo falou, a Samsung, a LG, que foram apoiadas de uma maneira bem forte, bem intensiva pelo governo coreano. A economia na área de semicondutores da Coreia cresceu ao redor dessas empresas, inclusive as universidades. Tem essa universidade, a SKKU, ela foi comprada pela Samsung, né? Ela é financiada pela Samsung hoje, e dali ela forma os principais recursos humanos para depois trabalhar na Samsung. Para ter, então, ela tem esse elo de empresa com universidade muito forte, que é o que a gente está tentando fazer aqui com a Unicinos. E que é esse ponto da Tríplice Aliança, né, professor? Exatamente. Que é muito comentado, que é muito importante, inclusive, enfim, essa parceria entre governo, universidade e a empresa, né? Professor Rodrigo, comenta para a gente também que diferencial tem isso para que esse desenvolvimento ele realmente aconteça. Bom, é super importante para os alunos terem essa visão de como é que funciona uma empresa e uma indústria de fato in loco. E essa experiência, enfim, os alunos conseguem ter lá na Coreia, porque várias empresas, aí tu lê a Samsung, eles não têm mão de obra dentro da empresa. Então, essas empresas vão procurar mão de obra especializada nos professores e nos laboratórios das universidades.
Então, lá o que é padrão, então, nas universidades coreanas é um aluno trabalhar em projetos com empresas. E a gente quer trazer essa expertise cada vez mais perto para nós, aqui no Brasil, uma vez que daí os alunos, eles têm, além da parte teórica que a gente trabalha na academia, eles têm uma ideia mais prática dos problemas e de como resolvê-los no dia a dia de uma empresa. Uhum. E, professor Eduardo, como o professor Rodrigo estava comentando antes, né, muitos alunos acabam indo fazendo o pós-doc lá na Coreia do Sul e outros alunos mesmo pelo Ciências Sem Fronteiras também têm essa oportunidade de conhecer o país, conhecer aquelas empresas, né? De que forma isso também contribui, esse intercâmbio de ideias? A gente tem vários alunos da Unicinos e também de outras universidades que estão indo para fora e da Unicinos em especial para a Coreia, por causa desse movimento, tudo que a gente está fazendo. Então, os alunos lá eles têm a oportunidade, além de estudar nas universidades coreanas, que são assim líderes mundialmente assim nessa área de eletrônica, de semicondutores, de TI também, eles têm a oportunidade de também aprender uma nova língua, uma nova cultura, tem toda uma interação social, né, que é importante também para a formação da pessoa, né? Então, a gente também tem, não só na área de graduação, a gente tem também na área de pós-graduação uma transferência de alunos que a gente vai iniciar a partir de 2015, que é o que a gente chama de dual degree, né, ou dupla titulação. O aluno vai ter o mestrado dele válido pela Unicinos, pelo Brasil, e também válido na Coreia do Sul, né? Ele vai ser reconhecido lá como mestre também. Então, no primeiro ano, 2015, a gente enviará um aluno da Engenharia Elétrica, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, e no segundo ano, um aluno do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada. Bom, professor Eduardo, nós estamos na 4ª edição do Fórum Brasil-Coreia. E como é que a gente pode fazer, então, uma retrospectiva das outras edições do evento? Das primeiras edições, assim, a área de semicondutores ainda era uma novidade para todos nós, né? Inclusive para a gente, né, da área até o fato da gente fazer um fórum, construir um fórum, né, chamar pesquisadores de outros países. Primeiro a gente teve que viajar para a Coreia para estabelecer os laços, aí convidar os pesquisadores. Nos primeiros fóruns foi muito mais dos coreanos e dos estrangeiros trazerem as pesquisas deles e apresentarem para nós, né? Enquanto que a gente fazia muito mais a apresentação, colocar para o público o que a gente tem de mercado e não propriamente de tecnologia, não é? Então, aí os fóruns foram evoluindo e também a nossa indústria foi crescendo, né? A própria empresa foi se instalando, né? E aí, a cada nova edição do fórum, a gente tinha uma novidade para apresentar. Por exemplo, a inauguração da fábrica, não é? Alguns trabalhos que aí a gente começou a desenvolver, a gente já tinha resultados para apresentar também. Então, com o andamento das próximas edições, e ainda mais nessa aqui, a gente tem muito mais para mostrar também do que só escutar do lado de fora, né, dos coreanos que estão vindo. O que tem de diferencial nessa 4ª edição, então, justamente é isso, né? Exato. Já mostrar essa evolução em termos de pesquisa, o que o Brasil também está fazendo, o que a universidade também está fazendo nesse aspecto, professor, esse é o maior diferencial. Exatamente, é o que agora a gente consegue, por exemplo, apresentar pôsteres dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo, das nossas pesquisas, não é? A gente vai conseguir fazer conversas e já tratativas com os coreanos de trabalho em cooperação que vão realmente acontecer, não é? Enquanto que nos primeiros fóruns a gente ainda estava se conhecendo. Estabelecendo realmente esses laços. Exatamente. Professor Rodrigo, quer comentar alguma questão também em relação a esses avanços da última edição para cá? Olha, posso colocar que da primeira até a 3ª edição, ela teve muito um caráter político de aproximação entre os dois países. E agora, no que eu e o professor Eduardo, nós fomos convidados, então, a coordenar essa 4ª edição, a gente pensou logo no aluno e como é que a gente poderia fazer um evento muito atrativo para o aluno participar e que seja muito proveitoso para o aluno. Então, até a gente trocou um pouquinho o âmbito da parte política para a parte mais de pesquisa, para a parte, enfim, mais acadêmica. Então, estamos trazendo tutoriais na parte da tarde e painéis que trazem pesquisa para a parte da noite, de modo que o aluno ele fique super à vontade e ele vai encontrar no fórum tanto temas da computação, da parte de TI, que é a tecnologia da informação, que é a área que eu represento, quanto a parte da engenharia, que é a parte que o professor Eduardo está representando. Então,
A gente tem um fórum hoje que ele é muito pensado no aluno com temas que estão hoje na atualidade. Por exemplo, internet das coisas, RFID, daí tem a parte de encapsulamento, tem a parte de internet do futuro, tem a parte de computação vestível. Então, como é que a gente pode colocar uma roupa hoje que tem sensores e como é que isso se comunica com o mundo exterior. Tem a parte de sistemas distribuídos para a parte da computação, tem a parte de memórias e tecnologias novas para a parte da memória. Então, segundo o nosso entendimento, a gente trabalhou no fórum, na confecção das palestras e tutoriais, com muito carinho para fazer um evento muito atrativo para o público-alvo, que são os alunos. E professor Eduardo, o professor Rodrigo já comentou bastante sobre a programação, mas para a gente dividir bem nesses 2 dias, né? Quer dizer, amanhã o fórum ele vai ser aberto com que painel? Se as pessoas quiserem conferir, saber o que vai estar acontecendo, explica para a gente. Amanhã o fórum inicia com a sessão de abertura, logicamente. Durante o período da tarde a gente tem os tutoriais, não é? Que já trazem para os nossos alunos alguns, como se fossem mini cursos, não é? Para os alunos já se inteirarem um pouco também dessa área, tanto da área de semicondutores quanto da área de tecnologia da informação, né? E aí, à noite vai ter, então, a inauguração, a abertura do fórum, a gente diz assim, não é? E aí vai ter os primeiros painéis. O primeiro painel vai falar de inovação em ciência e tecnologia, não é? E aí o segundo painel já é um painel técnico, né? Com um assunto da área de semicondutores, né? E que apresenta, em que vai ter um professor coreano que vai apresentar um assunto da área de semicondutores para o público em geral. Vai ser uma discussão entre um painel, né? Não é no formato de simplesmente uma fala única, não. São 2 pessoas tendo uma conversa ali sobre o mesmo assunto da área de semicondutores, né? E bacana que o aluno, nessa edição, ele não é um mero espectador, né? Ele pode contribuir, também trazer as ideias, né? Exato. E participar de forma mais ativa e até aprender muito mais nesses mini cursos, né? Nessas oficinas. Exatamente. Os alunos, né? Eu acho que assim, o professor Rodrigo falou muito bem, a gente pensou no fórum para os nossos alunos e em trazer assuntos de interesse, não é? Assuntos que estão em voga, que a gente quer saber mais, que a gente tem curiosidade, né? São assuntos que a gente também se interessa, apesar de não ser dessa área, mas acabam impactando também no nosso dia a dia, né? Nas coisas que a gente quer comprar, enfim, tudo isso está relacionado, né, professor? Para até as pessoas entenderem que, enfim, os semicondutores está muito ligado, está presente também em muitos objetos, enfim, que a gente usa no nosso dia a dia. Exatamente, a gente entende que os semicondutores na verdade, um meio para facilitar a nossa vida, não é? Para torná-la mais cômoda, para torná-la mais dinâmica, para a gente conseguir produzir mais, né? Então, é com esse caminho que a gente formatou esse fórum. E, bom, eu convido a todos para assistirem, né? As palestras estão muito boas, os tutoriais também. A gente comentou um pouquinho do primeiro dia, mas dá para falar um pouquinho também do segundo dia, né, professor? Como é que vai ser esse momento também da programação até o encerramento? O segundo dia tem também, né, no mesmo formato, tutoriais à tarde, e à noite tem um painel em que a gente vai ter o professor coreano e o professor brasileiro fazendo uma fala muito boa da parte de eletrônica de vestir, como o professor Rio Tem muitos falou. Convidados coreanos que já estão aí circulando pelo campus, que a gente já pode ver por aí, né, professores? Exatamente. Bom, a gente tem também aqui o site para quem quiser conferir a programação, quiser se inteirar de tudo, é unicinos.br/eventos/Brasil-Coreia. Então lá pode conferir toda a programação e acompanhar. Aqui no Conexão a gente também vai estar fazendo a cobertura, não é, Joyce? E o pessoal pode conferir durante os programas. Muito obrigada pela presença de vocês, bom evento e até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigada.